Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário do BBC, já entrando numa etapa nova, né? Terminamos o Pentateuco, vamos entrar em livros históricos, tá? Quarto estudo da nossa apostila, livros históricos, tá bom? Vamos então iniciar na introdução, na página de número 209, introdução. O significado do Antigo Testamento se regula e coincide com o que diz sobre Deus e seus feitos. A narrativa dos feitos de Deus revela a relação de Yahvé com seus escolhidos e a intervenção de Deus na história humana. Na nossa Bíblia, os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os organizadores hebraicos os chamam de livros proféticos, separando os livros de Crônicas e Esdras como escritos e Ruth e Esther como rolos festivos. Os livros que chamamos de históricos não são históricos como definem os historiadores modernos, o que não tira o valor histórico, porque da mesma forma que os historiadores selecionam materiais para os registros, os profetas fizeram seleções de acordo com a perspectiva profética. Uma tentativa de registrar cada fato seria impossível, permitindo apenas os fatos mais relevantes, o que pressupõe uma crônica, ou seja, não tem a preocupação de relacionar os eventos entre si. O conjunto dos profetas anteriores e posteriores diferem pela época que os abrange. Os profetas anteriores chamam a atenção para o assentamento em Canaã e aos primórdios da monarquia. Prolongando com o exílio, os profetas posteriores dedicam-se com o fim dos dois reinos. Josué 2ª Reis, encontramos um esboço da história de Israel desde a entrada em Canaã até o exílio, cerca de 1250 a 580 a.C. Daí o fato de ser chamado de histórico no nosso cânon. Personagens históricos e eventos são mencionados, mas não há sequência de eventos. Os livros Josué, Juízes, Samuel, Reis se resumem nos ciclos de repetidos pecados: opressão, arrependimento, livramento, podendo ser vistos com caráter histórico, profético e teológico. Já os livros de Crônicas, Esdras e Neemias se dedicam com a questão de como o povo de Israel deveria corresponder à graça de Deus. E o livro de Esther revela os atos salvíficos de Deus com Israel. Assim, os livros históricos não são apenas fatos acerca de pessoas, mas a revelação do cuidado de Deus com as pessoas, segundo as quais Deus opera na história, influenciando ações humanas e implementando sua vontade através delas. O resultado deve ser a aquisição do conhecimento mediante contato direto com a obra de Deus no seu mundo, moldando nossa personalidade. Dessa forma, os livros históricos engrandecem o herói maior, Yahvé Adonai. Primeiro dos livros históricos, o livro de Josué. O título: o livro leva o nome do sucessor de Moisés. O nome hebraico, Yoshua. Josué é uma combinação de dois termos, e é uma forma abreviada de Ayam, tornar-se ou ser, e é uma forma abreviada de Yu, Yahvé. Outro termo vem do Yasa, significa livrar ou salvar, dando o sentido de Deus causa a salvação, ou Deus faz viver em abundância. Autor
A tradição judaica, o Talmud, coloca Josué como autor do livro, exceto nos últimos 5 versículos. Há quem diga que o autor foi Eleazar, ou talvez seu filho Finéias. Outros dizem que talvez tenha sido Samuel. Contudo, o trecho narrativo de Raabe foi escrito por um contemporâneo, o que pressupõe que não tenha sido Samuel. Data e ocasião. A data exata que o livro de Josué foi composto não é clara. Muitos estudiosos modernos relacionam o livro com o Pentateuco, coincide com a conclusão de Deuteronômio, da mesma maneira que a introdução de Josué relaciona com a conclusão do livro, da mesma maneira que a introdução do livro de Juízes relaciona com a conclusão do livro de Josué. Dessa forma, o livro foi escrito após a morte de Josué, porém antes de Saul. Não há dúvida que o autor escreveu para lembrar a história do admirável cumprimento das promessas de Deus para com Israel. Josué, o sucessor de Moisés. A princípio, seu nome era Oséias, que significa salvação. Moisés o chamou de Josué, denotando o Deus que causa salvação, cumprindo o que Deus havia dito. O Senhor vai diante do seu povo, destrói nações e faz da herança de Israel na terra prometida uma realidade. Josué irá diante dos israelitas como seu cabeça. Contexto histórico. Nesse livro encontramos a história da introdução do povo escolhido na terra escolhida por Deus para estabelecer ali a verdadeira religião no local designado. Nesse período, a aliança é confirmada, enquanto no deserto, os sinais e selos da aliança não foram adequadamente observados por Israel. A morte de Moisés e o início do ministério pastoral de Josué marcam o início da proclamação do reino de Deus sobre as nações, estabelecendo a promessa feita a Abraão. Página 213. Conteúdo e estrutura do livro. No livro de Josué, temos um panorama da conquista e um registro da divisão das terras. Temos uma mensagem profética e lições práticas que expressam a esperança e instrução para um povo ameaçado por conquistadores assírios, babilônicos e persas, lembrando-lhe da liderança provida por Deus e da lealdade por ele exigida. Empregamos o esboço abaixo. Primeiro, entrada na terra, capítulos 1:1 ao 5:12. Conquista da terra, capítulos 5:13 ao 12:24. Terceiro, possessão da terra, capítulos 13 ao 24. Entrada na terra, capítulos 1 ao 5:12. A chamada, capítulo 1. Os espias enviados a Jericó, capítulo 2. Travessia do Jordão em terra seca, capítulos 3 e 4. Preparação para a conquista em Gilgal, capítulos 5, do 1 e 12. Conquista da terra, capítulos 5:13 ao 12:24. A. O príncipe do exército do Senhor apresenta-se a Josué. B. A conquista de Jericó. C. A conquista de Ai. D. Josué iludido faz paz com Gibeon e a resgata dos 5 reis inimigos. E. Conquista do território do norte. E F. Rememoração das conquistas. Possessão da terra, capítulos 13 ao 24. A. Partilha da terra para as 12 tribos. Designação das 6 cidades de refúgio. Levitas recebem 48 cidades espalhadas entre as tribos, juntamente com os arrebaldes. D. Os guerreiros das 2 tribos e meias são enviados de volta à sua herança. E. Os 2 discursos de despedida de Josué. F. Conclusão.
Em resumo, o livro de Josué não é a história de qualquer conquista, mas sim do povo escolhido de Deus, estabelecido por ele na terra, para assim cumprir os propósitos divinos da redenção da humanidade. Nós encerramos na 214 o livro de Josué, entramos na 215 o livro de Juízes. O título hebraico, Sopetim, que quer dizer juízes, aparece somente na seção introdutória. O termo julgar tinha um significado muito mais amplo nos tempos antigos do que o seu equivalente no inglês e português. Julgar no contexto bíblico significa dar a lei, decidir controvérsias e executar a lei civil, religiosa, política e social. Assim, os juízes eram considerados governantes. Contudo, eram capitães ou indivíduos presentes no dia a dia da comunidade, indicando dessa forma que o ofício real estava presente e funcionando em certa extensão. Autor do livro. É desconhecida a autoria do livro de Juízes. A tradição judaica afirma que foi Samuel, e há realmente certas indicações de que é possível que tenha sido assim. Em Juízes 17:6 lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, podendo ser deduzido que o livro foi escrito quando já havia um rei em Israel. Notamos em 1:21 que os jebuseus habitavam ainda em Jerusalém, enquanto que em 2 Samuel 5:6 e 7, lemos que Davi, no início de seu reinado, tomou a cidade e feriu os jebuseus. Assim podemos concluir que o livro foi escrito antes mesmo do reinado de Davi. Data e ocasião. De acordo com o conteúdo teológico, os estudiosos sugerem que o livro foi composto num período em que havia forte controvérsia em torno da questão se o rei deveria ser da tribo de Judá ou de Benjamim. O livro registra vários incidentes históricos que aconteceram entre a morte dos anciãos que serviram sob Josué e o nascimento de Samuel, um período de 450 anos. O primeiro juiz é contemporâneo à geração de Josué, enquanto que Sansão é da geração de Samuel. Como os demais livros históricos do Antigo Testamento, Juízes pode ser visto como um sermão dirigido à comunidade da aliança em tempos de crise. Tema. 2 temas resumem o conteúdo do livro. Deus prova a Israel e o segundo conteúdo é quem é o juiz. Depois da morte de Josué, a nova geração de israelitas fez uma aliança com as nações que a antiga geração havia deixado na terra. Atitude que resultou em idolatria e imoralidade. Isso lhes trouxe o juízo de Deus na forma de servidão às mesmas nações que deviam ter subjugado. Página 217, conteúdo e estrutura do livro. Sua mensagem é, em sua maior parte, a respeito da infidelidade e desobediência de Israel, destacando a necessidade e dificuldade de Israel e a ação de Deus em livrar e restaurar o povo da aliança. Com isso, temos grandes evidências do papel messiânico. Aparições de Deus dão referências de que Deus não havia se retirado do seu povo, portanto não quebraria a aliança. A libertação e restauração eram vistas continuamente na comunidade de Israel, mostrando as tarefas messiânicas, apontando a necessidade da presença do Deus governador, o Emanuel. O esboço do livro de Juízes é: primeiro, introdução ao período dos juízes. Segundo, a história dos juízes. Terceiro, apêndice, infidelidade e imoralidade do período dos juízes. Introdução ao período dos juízes. Condições reinantes, nações pagãs entre os israelitas. B, a mensagem de Deus ao povo. C, rememoração e resumo do livro de Juízes.
E D. Listas dos inimigos de Israel. História dos juízes. A opressão da Mesopotâmia, opressão de Moabe, opressão de Canaã, opressão dos midianitas, opressão dos filisteus e amonitas, opressão dos filisteus. Apêndice: infidelidade e imoralidade no período dos juízes. A história ilustrativa da anarquia religiosa do período, história ilustrativa da anarquia moral do período, história ilustrativa da anarquia nacional do período. Nós encerramos na página 217 o livro de Juízes e prosseguimos no próximo vídeo na página 220 com o livro de Ruth. Amados, façam as recapitulações, nós vamos inserir os slides relativos ao estudo com conteúdos diretamente ligados à prova no final dos vídeos, para que os irmãos tenham os slides separados para não interromper a sequência dos vídeos. E nos slides os irmãos deem uma atenção especial, porque os slides têm conteúdo da prova. Deus abençoe, bons estudos.